Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma página. Hoje eu vim trazer aqui a resenha do livro Saboroso Cadáver, né? Ele é um livro da Darkside Books e, como sempre, a Darkside mostra muito ao que veio desse livro. Ele é bem parecido com, esteticamente falando, né, com aquele livro BTK Máscara da Maldade, nesse aspecto, ó. Ao redor é fosco. E aí, pela luz da ring light, dá pra ver bem isso. Ele é brilhoso aqui, é opaco no resto, mas é brilhoso nesses detalhes. Por dentro também, ele é lindo, né? Que não é de se esperar menos da Darkside. Ele é muito bonito. Eu acredito que não tenho mais detalhes, não que eu me recorde. Só a contracapa, que é do mesmo jeito. Aí tem aqui o nomezinho da Darkside Books. Ele é da autora Agustina Besterica. Eu não sei como pronuncia. Ela é uma autora espanhola, né? A autoria do livro foi em 2017. Eu não lembro quando que ele veio pro Brasil, mas foi esse ano aqui. Mas ele foi escrito em 2017 e o nome original dele era Cadáver Esquisito, né? Que na tradução seria Cadáver Saboroso. É a mesma coisa, né? O título não tinha parado pra pensar. Ou Cadáver Requintado, né? Em algumas traduções também. Porque ele é traduzido do francês, porque era um jogo que alguns poetas inventaram, que eram escritos em um papel dobrado alguns termos, e aí depois o papel se desdobrava, e aí era visto a frase que se formou. E na primeira vez que o jogo foi jogado, se formou o cadáver saboroso bebeu o vinho novo, uma coisa assim. E aí, por causa disso, o nome do jogo ficou conhecido como Saboroso Cadáver Esquisito, né? Exqui. E aí, traduzindo, é Saboroso Cadáver. Cadáver Saboroso. No livro eles citam isso, né? Tem um trecho que eles citam sobre isso. E eles falam superficialmente também sobre esse jogo. Em inglês, o nome do livro, eu vou botar o Google Tradutor pra falar, porque eu não me garanto. Tender is the flesh. Tender is the flesh. Que é terna, é a carne, né? Terna, não é terna. O livro, ele se passa num cenário onde o consumo de carne humana foi legalizado. Porque animais, todos os animais, inclusive animais domésticos, mas aí animais para consumo, eles foram contaminados por um vírus. E aí eles ficaram impróprios para o consumo. Porque caso o humano consumisse, ele também iria adquirir esse vírus. Aí por conta disso, começaram a consumir carne de humanos. E aí a gente entra numa questão social do livro, que ele questiona se esse vírus realmente existe ou se é uma criação do governo. Porque quem que virou o alvo? Quem que virou as pessoas que vão pra cima da mesa, né? Pra cima da mesa virar alimento? Foram as pessoas mais pobres, pessoas com classes sociais mais baixas, imigrantes, pessoas realmente que estão assim abaixo na sociedade, né? E aí é muito questionado no livro se esse vírus realmente existe ou se esse vírus realmente existe ou se é só uma criação da sociedade para diminuir a pobreza, para diminuir essa questão de imigrantes. Enfim, a questão social do livro é essa. O livro também, ele nos faz, né? Ele me fez, pelo menos, refletir muito sobre questões como veganismo, vegetarianismo, porque eles botam seres humanos em lugares que são normalmente ocupados por animais. E no livro é mostrado cenas que você dificilmente consegue imaginar um humano passando, tipo, nos abatedouros,
mas que você consegue tranquilamente imaginar um animal passando por aquilo. E aí você se questiona sobre isso, né? Eu muito me questionei. Como eu imaginava que aquilo era cruel com um ser humano, só que pra mim é normal ter fruto desse tratamento na minha mesa, porque eu não sou vegetariana, né? Eu já tentei ser vegetariana, já tentei entrar nesse universo do veganismo, não era essa palavra que eu queria usar, mas me introduzir. Mas eu não consegui, né? Só por questões de gosto mesmo. E aí isso me fez me questionar muito sobre isso, sobre como a gente é hipócrita quando a gente para pra pensar com isso acontecendo com o ser humano. A gente fica muito reflexivo, mas quando são com animais, parece normal. E aí o livro, ele mostra o Tejo, que é o Marcos, né? Marcos Tejo. Só que no livro ele é citado das duas formas. Que ele e o pai dele tinham um abatedouro de animais. Só que aí quando começou o vírus, o abatedouro fechou. E como ele tinha experiência, ele foi trabalhar no abatedouro de carne humana. E aí mostra muitas cenas disso e tal. E o pai dele, depois que aconteceu isso, o pai dele infelizmente foi pro manicômio, né? Ele ficou lelé da cuca. E aí ele precisou ir, não é nem pro manicômio, ele vai pro asilo, só que ele tem necessidades especiais, psicológicas, né? E aí o livro gira muito em torno disso. O Tejo fala muito que ele não sai do abatedouro, ele não para de trabalhar com isso, porque o pai dele precisa dele pra cuidar, porque ele trabalha num lugar... Isso, ele trabalha num lugar que paga bem e o pai dele tá num lugar que é bem caro. Então, ele fala muito no livro. E aí mostra a trajetória do Tejo dentro desse abatedouro. Pronto. Mostra a trajetória do Tejo dentro do abatedouro. Mostra a relação dele com o resto da família. E o Tejo, ele perdeu um filho, né? E aí a esposa dele foi embora e a gente vê ele à beira de um colapso. Cara, esse livro é muito louco, mas o foco principal dele é esse, né? Sobre essa questão de consumo de carne humana. Ele me lembra muito ao meu livro preferido no mundo, que é Jantar Secreto, do Rafael Montes, que também gira um pouco em torno disso. Só que no caso do Jantar Secreto, só que é um pouco em outra vibe. Aqui no Saboroso Cadáver é legal, né? E aí tem toda uma questão social sobre isso, sobre essa legalidade. E aí no livro Jantar Secreto, eles fazem de forma ilegal, né? São jantares, realmente, que eles fazem ilegalmente. E aí a parte ética gira muito em torno disso, de ser ilegal, de como conseguir os corpos. E só que eles voltam também para essa questão de por que com o animal é normal. No caso da Augusta Basterrica, eu não sei se ela é vegetariana, eu acredito que sim, pela forma que ela escreve, mas o Rafael Montes, né, que é o autor de Jantar Secreto, ele é vegetariano. E aí ele no livro ele bota muito essa questão social da gente ficar no livro ele traz muito essa questão social sobre a gente refletir sobre a gente tá consumindo carne, e quando a gente vê isso acontecer com o ser humano, a gente fica tipo, nossa, que chocante. E aí eles também trazem uma questão social que é mais fácil de eles conseguirem cadáveres de pessoas pobres, e principalmente pretas. No livro do Rafael Montes eles falam muito sobre isso. Até me lembra muito aquela música: a carne mais barata do mercado é a carne negra. Porque no livro eles falam muito disso. Quando eles pegam pessoas brancas, e eles nunca pegam pessoas brancas de classe alta, né? Mas sempre é girado em torno disso, que se eles pegassem, seria mais fácil deles serem descobertos. Só que como eles pegam pessoas pretas, pessoas moradores de rua, pessoas que normalmente a justiça se incomoda menos, né? E aí o livro fala disso, que também é uma reflexão que o Saboroso Cadáver traz, só que de uma forma diferente, né?
mas tudo voltado pra isso. E aí também me trouxe muitas reflexões do livro Jantar Secreto sobre essa questão do consumo de carne. São 2 livros aí que me deixam muito reflexiva sobre essa questão. E é isso. Eu acho que se eu falar um pouco mais sobre Saboroso Cadáver eu vou acabar dando spoiler, porque é um livro muito intenso. E já no começo acontecem umas coisas que a gente fica bem assim, e que se eu falar demais vai acabar sendo spoiler. Mas foi uma ótima leitura. Eu acho que eu dou 4,5 estrelas, porque o final foi muito ruim. Na minha opinião, claro, né? Não posso dizer que isso é spoiler porque é a minha opinião. Conheço pessoas que leram que acharam o final interessantíssimo. Mas é uma leitura que vale muito a pena. Vale muito a pena, só que é uma leitura forte. Se você não tem estômago, eu não recomendo que leia, porque tem cenas muito fortes. Não tem cena assim, nossa, descrição de como eles estão fazendo, mas tem umas cenas bem pesadinhas. Mas é uma leitura que eu recomendo. Saboroso Cadáver, da Dark Side Books. Estará aqui na descrição para quem quiser comprar. Eu comprei ele na promoção. Eu ganhei ele de aniversário, mas quando meu namorado comprou, estava na promoção, né? E é isso. Até a próxima página.